Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu quero conversar com você sobre a solidez e confiabilidade do Tesouro Direto. Eu particularmente sou uma entusiasta do programa Tesouro Direto como uma das principais formas de você investir em ativos de renda fixa. Mas se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que qualquer investimento de renda fixa se traduz numa operação de empréstimo, em que você é o credor, é quem vai emprestar o dinheiro, e o emissor daquele investimento, daquele título de renda fixa, é o devedor. E que, consequentemente, sempre que você investe em algum ativo de renda fixa, seja o Tesouro Direto, seja um CDB, ou uma LCI, uma LCA, um CRI, um CRA, uma debênture, você está então emprestando seu dinheiro para o emissor de uma dívida e, consequentemente, se expor ao quê? Ao risco de crédito, ao risco daquele emissor de dívida honrar com o pagamento da dívida ou te dar um calote. E com o Tesouro Direto não é diferente, né? Basicamente, a única diferença que existe do Tesouro Direto para outros investimentos é quem é o emissor dessa dívida. Quando você investe em Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro para o governo federal, né, por meio do nosso Tesouro Nacional, que é o criador do programa Tesouro Direto. E quando você investe, por exemplo, em CDBs, LCIs e LCAs, você está emprestando seu dinheiro para uma instituição financeira, um banco privado. Já quando você investe em CRIs, CRAs, debêntures, você está emprestando seu dinheiro para uma empresa privada que não é uma instituição financeira. E conforme então você vai diversificando entre os devedores de cada tipo de renda fixa em que você aplica, você está submetendo a um risco maior ou menor de crédito. E sempre que eu explico para os meus alunos e também para quem me acompanha aqui no YouTube, que quando a gente investe em Tesouro Direto, a gente está emprestando dinheiro para o governo, muita gente fica em dúvida, fica preocupado se de fato é seguro, é confiável emprestar dinheiro para o governo. E isso porque a gente, a todo tempo recebe notícias ruins de que o governo não tem compromisso com os gastos públicos, de que a dívida pública, cada dia que passa, ela se torna maior e em patamares praticamente impagáveis. E aí, num cenário como esse, de um governo que gasta muito mais que arrecada, que tem uma dívida pública que caminha para quase 100% do nosso PIB, nosso produto interno bruto, tudo que o Brasil produz de riquezas. Será que ainda assim é confiável investir no Tesouro Direto? Será que não há nenhum tipo de risco de calote do Tesouro Direto na hora que for devolver o nosso dinheiro, quando a gente for resgatar ou quando chegar o vencimento das nossas aplicações? E é exatamente sobre isso que eu quero te mostrar dados, balanços, estatísticas do próprio Tesouro Nacional, do porquê investir em títulos públicos é extremamente seguro, ainda que o governo federal ele tenha um elevado nível de endividamento. Então vem aqui comigo na tela do meu computador que eu quero te mostrar, inclusive para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas aí que questionam a segurança e solidez do Tesouro Direto. Então vem aqui comigo. E olha só, pessoal, eu tô aqui dentro da clássica página de preços e taxas dos títulos do Tesouro Direto, né? Cada um desses títulos aqui são títulos que você pode investir, que tem características diferentes de forma de rentabilidade, que por isso atendem a objetivos diferentes, né? Mas todos são títulos que compõem, então, o rol de investimentos que nós, pessoas físicas, podemos fazer no Tesouro Direto, né? Inclusive, se você quiser, de fato, aprender a investir em Tesouro Direto, saber a diferença aqui entre cada um desses tipos de títulos e conhecer e saber como aplicar dentro do seu patrimônio a estratégia de marcação ao mercado no Tesouro Direto, que pode te dar ganhos de até mesmo mais de 30% ao ano, que é uma estratégia de investimento e resgate antes do vencimento em títulos pré-fixados IPCA+, né? Agora, nos dias 21 e 22 de agosto, eu vou fazer uma imersão totalmente online e gratuita. Eu vou te ensinar de graça como que você faz para se tornar um investidor expert em renda fixa, com ênfase no Tesouro Direto, para que você então consiga multiplicar o seu patrimônio sem correr riscos desnecessários e consiga, com o investimento mais seguro que a gente tem no mercado financeiro, que são os títulos públicos, ter ganhos de até 30% ao ano, ganhos que inclusive fazem inveja a ativos de renda variável muito mais imprevisíveis e arriscados. Então, se você quiser contar comigo, com os meus ensinamentos, com a minha longa experiência como professora de investimentos, se inscreva gratuitamente pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Dito isso, pessoal, o que a gente tem que saber em resumo de tudo isso aqui é que cada um desses tipos de títulos aqui, eles rendem, eles te remuneram de uma forma diferente, todos eles te permitem resgatar antes do vencimento, né? E lá no evento Carteira Blindada eu vou te ensinar quando é interessante você resgatar esses investimentos antes do vencimento. Mas o que eu quero te mostrar é que todos esses tipos de títulos aqui, eles são basicamente o quê? Títulos de dívida. E quando você, por exemplo, compra, vamos supor, você vai investir R$1.000 em Tesouro IPCA 2029, você está emprestando seu dinheiro para o governo federal, que te promete devolver, né, em maio de 2029. Você pode vender antes, o governo, por meio do Tesouro Direto, ele te dá garantia
né, de recompra, você pode vender em qualquer dia útil que o Tesouro Nacional ele vai honrar e vai te devolver o dinheiro, mais os juros daquele período, né? Mas o que você tem que entender então é que quando você investe em qualquer um desses títulos, você está emprestando seu dinheiro para o governo. E obviamente se sujeitando ao risco de calote, né, de capacidade de pagamento ou não que o governo tem. E qual será essa capacidade, essa confiabilidade que o governo tem? Será que ela é alta, ela é baixa? E é o que eu vou te mostrar então a partir de agora. A primeira coisa que eu quero te mostrar é que o Tesouro Direto, né, que é o programa criado pelo Tesouro Nacional que permite nós, pessoas físicas, investir em títulos da dívida pública federal, né, ele foi criado nos anos 2000. Até antes disso, pessoas físicas, eu e você, a gente não conseguia comprar títulos públicos da dívida federal. Apenas grandes bancos, grandes instituições financeiras que conseguiam fazer isso. Mas felizmente, pós anos 2000, nós, pessoas físicas, passamos a contar com esse excelente meio de investir na dívida pública do nosso governo federal. E aqui eu tô com um balanço do Tesouro Direto. Eu quero te mostrar os números, o que tá por detrás daqueles títulos lá bonitinhos, aquela tabelinha que você viu e que você pode investir em qualquer dia útil dentro do seu banco ou da corretora em que você tem conta. E olha só, eu tô aqui dentro do balanço do Tesouro Direto, então o material super atualizado, né, agora de junho de 2024, que mostra então os últimos números, os números mais recentes do Tesouro Direto, o programa do Tesouro Nacional para nós, investidores, pessoas físicas, comprarmos títulos da dívida pública federal. O primeiro dado que eu quero mostrar para vocês, a primeira característica da dívida pública federal sustentada por nós, pessoas físicas, são as vendas por indexador. Perceba que a maior parte, né, do volume de investimentos que nós, pessoas físicas, fazemos no Tesouro Direto são em títulos indexados à inflação, aqueles famosos títulos que rendem IPCA mais uma taxa, né? Títulos esses que eu já falei várias vezes aqui no canal, inclusive que estão com taxas nesse momento em que eu gravo essa aula para você, agosto de 2024, taxas excelentes do ponto de vista histórico. Em segundo lugar, né, o maior volume de vendas de investimentos feitos por nós, então, pessoas físicas, são de títulos do Tesouro Selic, que são muito bons para fazer a sua reserva de emergência, investir aquele dinheiro que você pode vir a precisar a qualquer momento. Né? E temos, então, em terceiro lugar, em volume de aplicações, os títulos pré-fixados, né, que são aqueles que rendem uma taxa fixa do início ao fim. Tem um lado bom e tem um lado ruim disso, eu vou falar sobre isso no nosso evento Carteira Blindada, mas em terceiro lugar vem os títulos pré-fixados. E o que nos interessa aqui dentro do balanço do Tesouro Direto é saber sobre o quê? Sobre o estoque da dívida pública do Tesouro Direto e a sua consequente o quê? Capacidade de pagamento. Então perceba que o próprio balanço aqui do Tesouro Nacional, ele nos fala que em junho o estoque do Tesouro Direto alcançou um montante de 143,2 bilhões, né, que significa então um aumento de 2,5% em relação ao mês anterior, né, e é um aumento de 21,2% sobre junho de 2023, mostrando então o quê? Que a nossa dívida pública e o volume de dívidas que nós, investidores, pessoas físicas, né, compramos do governo federal, ele vem aumentando aí a largos passos. Contudo, o que eu quero que você perceba é que apesar do endividamento do governo ele vir aumentando consideravelmente, o que a gente tem aqui, né, em termos de estoque por prazo, ou seja, volume de dívida pública por prazo de pagamento, a gente tem que 46,7% da dívida pública ela vence entre 1 a 5 anos. Só que na segunda posição, 26,5% do estoque da dívida pública, ela vence em um prazo acima de 10 anos. Ou seja, a gente tem tanto dívida pública vencendo num curto prazo, de até 5 anos, quanto dívida pública vencendo em prazos longos, superiores a 10 anos. E o Tesouro Nacional, ele é o único ente, né, pertencente ao nosso sistema financeiro nacional que pode fazer o quê? Ele pode emitir dívidas de prazos mais longos para quitar essas dívidas presentes que vão vencendo aí ano a ano, 46,7% vencendo em um prazo de até 5 anos. Isso tem um nome técnico, se chama rolagem de dívida, e o governo federal então, ele tem essa capacidade de emitir dívidas longas para quitar as dívidas presentes, mostrando que ao longo da história, e ao longo da história o nosso Tesouro Nacional ele sempre fez isso, o governo consegue empurrar vencimentos de dívidas futuras e com isso garantir o quê? A solvabilidade, a sua capacidade de pagamento. Além disso, além do governo federal, por meio do Tesouro Nacional, conseguir rolar sua dívida, o que nenhum outro emissor de renda fixa consegue fazer, né, o que você tem que entender é que o governo federal ele tem a capacidade de imprimir dinheiro, injetar dinheiro na economia por meio do Banco Central e com isso pegar esse dinheiro e quitar as dívidas públicas. Então, além de rolar dívidas, o governo ele pode emitir papel moeda para quitar dívidas presentes. É claro, isso tem consequências sobre a nossa economia, isso gera inflação futura, porque a gente vai ter mais dinheiro na economia sem que haja um aumento da produtividade, da oferta de bens, produtos e serviços. E se a gente tem um volume maior de dinheiro na economia, disputando o mesmo volume, a mesma quantidade de bens, produtos e serviços, isso gera inflação. Mas fato é que a inflação é um efeito colateral que o governo pode
provocar na economia para garantir a solvabilidade, a capacidade de pagamento do Tesouro Nacional. Tanto é que o nosso Tesouro Nacional, ele nunca deu nenhum tipo de calote na nossa dívida interna, e é exatamente por isso que a gente tem uma grande capacidade, confiabilidade do Tesouro Nacional. E aí muita gente pode falar assim: ah, Sofia, não fiquei convencido, não vou investir em títulos públicos porque eu não confio no governo, a gente vê muitas notícias ruins, eu prefiro ficar com os meus CDBs, as minhas LCIs e LCAs. Só que se você ver nesse outro documento que eu vou mostrar aqui para você, que é o relatório mensal da dívida pública, não é mais o balanço, é o relatório mensal. Olha que coisa engraçada, se você for olhar, né, as instituições financeiras, eles são o segundo maior detentor da dívida do Tesouro Nacional. 30,7% da dívida dos títulos públicos federais do governo estão de posse o quê? De instituições financeiras, de bancos, de corretoras de valores, de grandes conglomerados bancários. Provando pra gente o quê, pessoal? Banco privado sabe o que está fazendo. Se eles investem grande parte, né, dos seus recursos em títulos da dívida pública federal, é porque de fato eles sabem que o governo ele tem uma grande capacidade de pagamento da sua dívida pública, ainda que o nosso endividamento ele seja significativamente relevante, né? Então não adianta você deixar de investir em tesouro direto, falar que vai investir em CDB, LCI, LCA, porque são mais seguros, sendo que, na verdade, né, grande parte da capacidade de pagamento e solvabilidade dos bancos e instituições financeiras depende o quê? Da própria capacidade de pagamento e de quitação de dívidas do Tesouro Nacional, ou seja, está tudo interligado, pessoal. E o Tesouro Nacional, ele é o grande provedor, então, de liquidez e segurança para o nosso sistema financeiro nacional. E é por isso que eu sempre digo e repito, né, o risco de calote, de quebra do Tesouro Direto, ele é extremamente baixo, extremamente improvável. E é por isso que a gente continua aqui, podendo investir com segurança e tranquilidade, né? E lembre-se, sempre que você sair do Tesouro Direto e for para um CDB, uma LCA, LCA, você não está se protegendo do governo. Por quê? Instituições financeiras são dentre os maiores detentores de dívida pública federal. E o que nos resta então, pessoal, é confiar na capacidade de pagamento do governo, que nunca, repito, nunca deu nenhum tipo de calote, e com isso conseguir usufruir das excelentes oportunidades e taxas que a gente tem de investir nos títulos públicos da nossa dívida federal, financiar a dívida pública e com isso receber o quê? Excelentes taxas de retorno com maior segurança da renda fixa, tá bem? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que quem aí tem dúvidas, tem receio de investir em tesouro direto, né, por causa das notícias ruins que a gente vê com relação ao governo federal, fique um pouco mais tranquilo, inclusive compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, aquele seu parente, aquele seu vizinho que duvida da capacidade de pagamento do governo, porque é fato que o governo tem capacidade, né, de honrar com as dívidas emitidas pelo nosso Tesouro Nacional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa aqui para mim nos comentários e reitero o convite para vocês participarem do evento Carteira Blindada. Não percam a oportunidade de aprender junto comigo, aprender a investir, multiplicar o seu dinheiro de forma segura, né, fazendo muito mais pelo seu patrimônio de forma gratuita e contando com a minha didática. Espero encontrar vocês nos dias 21 e 22 e até o próximo vídeo.